Lucas capítulo 8, versículo 16, diga amém. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre-a com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no candeeiro, para que aqueles que entram vejam a luz. Versículo 22, e aconteceu que em um daqueles dias, entrou Jesus em um barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Antes de você se assentar, repita bem alto comigo: todos nós, fala forte para fora, todos nós temos que ter um destino profético. Se assente, por gentileza. Queridos, eu escolhi dentre os outros textos que estavam inseridos nos evangelhos, justamente o evangelho de Lucas, porque Lucas ele retrata estes fatos com uma contemporaneidade diferente. Lucas não era qualquer evangelista. Lucas não foi testemunha ocular de Jesus, mas ele foi um homem que creu, um homem super inteligente, tinha conhecimento. Lucas escreveu também o livro de Atos e o livro de Colossenses capítulo 4, versículo 11 seguintes, diz ali que Lucas não era da circuncisão, portanto, foi gentil. E é pelo fato de Lucas ser um gentil, que eu vejo Lucas narrando todos os fatos do seu evangelho, com detalhes interessantes. Como ele era gentil, o evangelho de Lucas, ele foi escrito amplamente e puramente para abençoar. A testemunha ocular de Lucas, através de Jesus, era que todos aqueles que lessem pudessem ser abençoados, inclusive os pobres, os que estavam negligenciados pelo mundo, se encontravam em calamidades. E aí eu vejo Lucas escrevendo este evangelho, e eu vejo ele passando para nós todo amor que Jesus tem por nós. Vou repetir, todas as vezes que Lucas escreveu cada versículo aqui deste evangelho, ele passa para nós todo o amor que Jesus possui por nós. O propósito de Jesus foi puramente abençoar aqueles que estão necessitados. E todas as vezes, pastor William, que eu entro na igreja, eu olho para as pessoas e eu vejo que estamos necessitados de Cristo. Uma vez mais, estamos cada vez mais necessitados de Cristo. A igreja clama, Jesus abençoa. A igreja glorifica, Jesus abençoa. E assim você consegue seguir o percurso da sua vida. O salmista escreveu no capítulo 120, clamei na angústia e o Senhor me respondeu. O capítulo 8 que eu li aqui é justamente Lucas trazendo uma narrativa, mostrando um enredo de um Jesus se colocando à disposição. É um Jesus que se coloca à disposição para resolver os meus e os seus problemas. É um Jesus que não está alheio à nossa situação. Jesus escuta o seu clamor. Veio aqui esta noite com a necessidade de escutar a voz de Deus. Ele está falando esta noite para ti: eu vou abençoar, eu vou honrar. Tem alguém comigo aqui? Eu vou abençoar, eu vou honrar. No versículo 2 aqui do capítulo 8,
Lucas faz questão de mencionar as mulheres que Jesus liberta de alguns espíritos malignos. Uma delas é saber, Maria Madalena. O texto está apontando para nós, Jesus fazendo a obra e a multidão o seguindo. Os 12 estavam com o mestre. As pessoas estavam necessitadas de escutar a voz do mestre. Queriam ver milagres, escutar sobre o reino. E algo que eu acho interessante é que Jesus, ao analisar os evangelhos, todo o seu propósito não foi apenas milagres, não foi apenas cura, libertação, e nem tampouco a vida eterna. Aqui Jesus está trazendo um impacto para nós. Não é sobre milagres, não é sobre bênçãos, é sobre um Jesus que quando se encontra contigo, a sua vida não é mais a mesma. Vou repetir, é um Jesus que se encontra contigo e a sua vida não é mais a mesma. Augusto Cury, fazendo menção em um dos seus livros, ele vai mostrar toda a linguagem de Jesus. Causava impactos. Detalhe, não eram os discípulos que escolhiam Jesus, não era a multidão que escolhia Jesus, era Jesus que ia até eles. Você está entendendo o que eu estou falando? Você veio para o culto esta noite pensando, eu vou me encontrar com o mestre. Enganou-se de endereço. Esta noite é Jesus que vem ao seu encontro. Deixa eu ver quem já tem se encontrado com ele aqui. Dê um glória a Deus. Jesus sabe aquilo que você precisa. Jesus sabe exatamente o momento onde deve estar. Se você chegou necessitado aqui esta noite, Jesus, Ele vem ao seu encontro. Jesus conversava com a multidão, Ele os seguia. Jesus achava por bem falar em parábolas. Jesus começa dizendo para os discípulos aqui no versículo 16: ninguém que acende uma candeia, cobre-a com um vaso, a põe debaixo da cama, mas a coloca no candeeiro, para que aqueles que entrem vejam a luz. Eu sei que muitas das vezes pregamos por aí que Jesus está falando acerca de pecado, mas eu quero mudar essa narrativa hoje. Não que seja errado, mas eu quero falar aqui de um Jesus que não deixa a sua luz apagar. Jesus está conversando com os discípulos, Ele está trazendo toda uma história, todo um enredo, Ele está mostrando detalhes, Ele está pregando. E aí eu penso comigo que quando ele via alguém ali desanimado, ele começava: ninguém pode apagar o seu candeeiro, o vaso que Deus acendeu, o candeeiro que Deus acendeu na sua vida, a chama que tem no seu peito, as promessas feitas para você, homem nenhum apaga. Homem nenhum apaga. Bruno, o homem tirou. Homem tira aquilo que o homem dá, aquilo que Deus nasceu, aquilo que Deus deu. Olhe para mim, está para nascer, homem que tire. É Jesus mostrando para você: o candeeiro está aceso. Bruno, mas aqui o versículo é claro. Aqui está dizendo que talvez venha um vaso e tente colocar em cima da minha luz. Eu entendo com isso que se alguém tenta colocar um vaso em cima da sua luz, a luz é apagada.
Mas o versículo 17 também é claro. Jesus está dizendo que aquele que tentar apagar a chama que ele tem para a sua vida também será apagado. É Deus velando por aquilo que ele já pré-estabeleceu na sua vida. Quando Deus tem algo para você, não importa o começo, não importa a trajetória da sua vida, mais importante do que o início é a linha de chegada. Vou falar de novo, não porque não entendeu, mas para ficar gravado. Mais importante de como você começa é a reta final. Não há ninguém para tirar, para apagar o candeeiro que Deus acendeu em você. Jesus aqui estava dando um sinal para os discípulos, porque no versículo 22, Jesus vai levar os discípulos com a proposta de chegarem até o outro lado, passarem a margem. O destino, o propósito de Jesus era entrar no barco e atravessar. Passemos a outra margem do lago. Os discípulos não sabiam, ninguém sabia, só Jesus sabia qual era o seu destino. Quem afirma com clareza para onde vai, não recua ante nenhum pretexto. Quando Abraão vai ter a sua separação de Ló, olha o que eu estou te falando. Abraão chega até Ló e diz: escolhe um caminho, o caminho que tu escolher, eu vou para o outro. Ló escutou isso, olhou para o deserto, não quis ir para lá. Ló avistou as campinas verdejantes. E ao se aproximar das campinas verdejantes, Ló se aproximou de Sodoma. Ló se aproxima da derrota, da destruição. A convicção de Abraão era tanta, que ele estava afirmando: o caminho que eu for, o lado que eu for, Deus vai me abençoar. Eu vou repetir. Aquele que tem promessa, não interessa se é pelo deserto, Deus pega na nossa mão e atravessa conosco. Ei, estenda sua mão que eu vou profetizar. Xarabacanamasorecai. Tem rio no deserto, tem Deus com você no deserto, tem Deus no deserto. Remacamanachoregamanacia Kamanagassou. Só que acontece algo no meio do percurso. O versículo 23 vai dizer que Jesus dormiu. Poxa vida, eles entram no barco para atravessar a outra margem, e Jesus dorme. O texto não menciona que Jesus estava com sono, tampouco menciona que Jesus estava cansado, mas Jesus dorme. Quem sabe para onde vai, ainda que o caminho seja com turbulência, ele descansa. Vou repetir: quem sabe onde os seus pés estão firmados, descansa. E eu prego esta noite para uma igreja que os seus pés estão firmados numa rocha, a rocha que é Cristo. Os discípulos dizendo: mestre, a tempestade veio, perecemos. Parece que não sabiam quem é que estava no barco com eles. A tempestade veio,
Os mares se agitaram. Jesus está dormindo, vamos morrer. Ei, fica tranquilo. Jesus entrou no barco com você. E Jesus não morre afogado. Vou falar de novo. A tempestade veio, a turbulência veio, os discípulos ficaram desesperados. Bruno, eu acho que isso tem a ver com a minha vida, porque eu estou passando por dificuldades. Fica tranquilo. O Jesus que você serve não morre afogado. Fica tranquilo. Jesus está no barco, e se Jesus está no barco, aonde quer que você vá, Ele vai contigo. Ele vai contigo. Tem alguém para receber isso? Ele vai contigo. Os discípulos eram medrosos. E a verdade é que só passa por tempestade quem decide passar para o outro lado. E eu vou te confrontar agora. Jesus não se importa se você tem medo, mas Jesus se importa se você é um covarde. Eu estou com medo, mas Jesus está comigo. Está difícil, mas Jesus está comigo. Eu não estou pregando esta noite para covardes, eu estou pregando para aqueles que acreditam que Jesus entrou no barco. Eu sinto Deus aqui. Só que eu falei que todos nós temos um destino profético. Ei, os discípulos ficaram maravilhados. Quem é esse que até os mares obedecem? Ficaram maravilhados. Mal sabiam eles que o milagre ainda estava por vir. E a verdade é que Jesus entrou no barco porque Ele queria ir acender o candeeiro de outra pessoa. Não entendi, Bruno. Vou te explicar. Do outro lado da margem, havia ali um endemoniado. Tal estado de calamidade que ele estava, que não habitava mais em casas, habitava em sepulcros. Os discípulos estavam em paz. Jesus acalmou o vento. E aí, este homem endemoniado, ele dá um urro, ele grita. Os discípulos estavam em paz. Não é comigo. Jesus já resolveu o nosso problema, te vira aí. Mas aquele urro entrou no ouvido de Jesus. E Jesus começou primeiro dizendo para os seus discípulos: ninguém pode ficar escondido quando há um propósito de Deus para a sua vida. Ele estava o endemoniado estava na região dos Gadarenos, lugar onde só habitava espíritos imundos. Estava escondido, não tinha mais jeito para ele, mas ali com os discípulos, dentro do barco, Jesus entrou. O destino de Jesus era passar para o outro lado. Jesus sabia para onde ia. Vou melhorar para você. O homem endemoniado tinha um problema, tinha um Jesus para resolver o problema.
Karamanane kabadasai. Jesus estava dizendo aqui para os discípulos: olha, eu vou lá, vou libertar este endemoniado, vou realizar a obra que eu tenho na vida dele. Porque se houver alguém amanhã com um candeeiro, eu irei para o outro lado. Ainda que o vaso tente cobrir a chama da sua vida, aquilo que eu acendi não pode ser apagado. Eu vou repetir: a chama que Deus acendeu na sua vida não pode se apagar. Se Jesus entrar no barco, fica tranquilo, Ele vai fazer milagres. Ainda que Jesus tenha que vir ao seu encontro, Ele vai. O candeeiro que o homem tentou apagar, tentou esconder, Jesus está dizendo não, negativo. Aquele que em vós confiou a boa obra é fiel para terminar. Você crê no que eu estou pregando? Dá um brado de glória, dá um brado de glória. Se coloque de pé, por favor, se coloque de pé. Ei! Hoje Deus vem ao seu encontro para reacender o candeeiro. Eu quero orar pela sua vida. Ainda não deu 9 horas, eu quero orar pela sua vida. Vem rápido que eu quero orar. Eu quero orar por você. Pode cantar alguma coisa enquanto eles cantam. É o tempo que você tem para vir à frente. Vem, eu quero orar pela sua vida. Você que tem um candeeiro aqui dentro, eu quero orar pela sua vida. Aquilo que Deus escreveu para você, ninguém vai desfazer. Kamanagacho. Venha, eu não vou insistir mais, venha. Pode cantar. Noite chegar.